O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3. Então vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 Baião, que quanto sois. Se Baião é bom sozinho. Está no ar a 16ª edição do podcast Baião de 2, onde futebol e elementos da cultura nordestina se misturam. Hoje aqui Maurício Tagino, nosso intrépido comentarista de sempre. Tudo bom, Maurício? Como é que vai você? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos nessa, vamos embarcar nessa viagem às entranhas do futebol nordestino. E conosco hoje, por telefone, tem um prazer de receber aqui no Baião de 2, depois de algumas solicitações, Bruno Rei, repórter e apresentador dos canais Esporte Interativo, o futuro prefeito do Cabo de Santo Agostinho. Tudo bom, Bruno? Bom dia, quem sabe. Um abraço a você, Gil Luiz Mendes, ao Maurício Tagino, aos amigos que acompanham o Baião de 2. Um nome sugestivo pra caramba, né? Uma hora dessa, na hora da fome, aí eu lembro só do Ceará, Penaforte, toda aquela região Horizonte, Calcaia, dá uma fome danada, viu, Gil? Uma pergunta pra Bruno. Bruno, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral ou espanhol? Depende do lado que você esteja, né? Se você estiver mais perto da Bahia, vai ser o Pedro Álvares Cabral. Se estiver mais perto da minha cidade, Cabo de Santo Agostinho, foi o espanhol Vicente Enes Pizón. Para mim, eu vou ter que ser barrista, eu vou ficar com o Pizón, devido ao estudo que se tem do Tratado de Tordesilhas, né? Naquele tempo a palavra valia tanto que os espanhóis chegaram no lado português do Brasil e Portugal acabou levando a fama. Hoje a palavra se perde no vento, ainda mais no nosso centro-oeste do país, eu me refiro a Brasília, mas isso aí é um outro assunto. A gente fala isso aqui também. Outra pergunta para você, Praia dos Carneiros ou Calhetas? Calhetas, sem dúvida. O problema de Calhetas é que é um problema bom, né? Ou o contrário, ou bom problema. Calhetas é tombado, não se pode fazer grandes obras lá, mas em termos de beleza, Calhetas para mim não deve a lugar nenhum do Nordeste. É uma pena não ter estrutura melhor devido ao tombamento, mas se não é isso, com mais asfalto, para melhorar o acesso, com uma segurança pública mais eficaz, sem dúvida a Calhetas seria prima de Porto de Galinhas. Pra mim não, mas pra mim é a minha praia favorita. Inclusive levei Lucas Borges, que faz aqui o Cine Central 3. Eu levei ele lá, é uma beleza de praia. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de coisas do Nordeste. Vamos falar aqui dos destaques do programa de hoje. O Motoclube é campeão maranhense de 2016, mas a festa termina com pancadaria. Copa do Brasil, Fortaleza se classifica vencendo o Flamengo no Rio de Janeiro e Bahia é eliminado dentro de casa. Jogador do Sport é cortado da seleção brasileira sub-20 por conta de documentação. Presidente e técnico do Campinense se desentendem e áudios vazam na internet. No quadro Histórias do Futebol Nordestino, vamos falar sobre Ramon Menezes. Esse jogo não é 1-1. Olha, o jogo não é 1-1. O Motoclube sagrou-se campeão maranhense 2016, ontem após vencer o principal rival, o Sampaio Corrêa, em jogo disputado no Estádio Castelão, vitória de 2-1 do Motoclube. E o Motoclube ganhou o primeiro turno, ganhou também o segundo turno, precisou de final, aquela final tradicional no Campeonato Maranhense, mas depois do jogo foi liberado o acesso, ou foi liberado o torcedor do Motoclube, do Rubro Negro Maranhense, invadiram o campo e foram pra cima dos jogadores do Sampaio Corrêa, e aí aquela confusão de sempre, aquele quebra-pau. Mas a polícia chegou, gás de pimenta para todo lado e não teve maiores ocorrências como ocorreu na semana passada em Alagoas, entre CRB e CSA, mas cenas que se repetem, né, Targino? Pois é, né? Dessa vez a polícia, a segurança foi um pouco mais eficiente, evitou transtornos maiores, como você disse, como em Alagoas.
E chato, né? Já a violência a violência se sobrepor ao futebol. Já nunca teve graça, agora muito menos, né? Mas, falando de futebol, é bem bacana o Moto voltar a ser campeão, né, que é um clube grande da região. Vai jogar a Série D esse ano, né? Vai jogar a Série D e tava meio atolado na última década aí, passou por uns perrengues grandes, chegou a fechar as portas e voltou, né? E sempre é bom ver um grande da região ressurgindo assim das cinzas, né? Ô Bruno, e o Campeonato Maranhense, que esse ano você teve algumas complicações, né? Por causa da chuva lá, só 2 estádios, 4 times mandavam jogos no Castelão, o Inhozinho estava interditado. Chegou ao final esse Campeonato Maranhense que podia se esticar e podia prejudicar o Sampaio Corrêa, né? Por conta de datas. Aí, como é que você vê essa final e o Campeonato Maranhense, Bruno? Pois é, Gil, Maurício, o Campeonato Maranhense, em certo ponto, foi lamentável. O estádio Ozinho Santos, que é um estádio municipal da Prefeitura de São Luís, literalmente abandonado pela Prefeitura Municipal. A grama parecia mais aquele parque do desenho Teletubbies, que foi sucesso na década de 90. A Prefeitura esqueceu do estádio, o estádio maior lá da cidade de São Luís, o Castelão, que pertence ao estado do Maranhão, também deixou a desejar, problemas na irrigação, em toda a estrutura no gramado. Aí acumulou as chuvas na região Nordeste, que o nordestino não pode reclamar. O que aconteceu? Chuva, irrigação falhando na hora que tinha que ser efetivada, alagamentos na região do estádio, campo encharcado, comprometendo toda a estrutura do gramado. Então foi interditado o Castelão, 17 dias parar, depois voltar, campeonato parado, com São José de Ribamar, que tem um estádio de Ribamar, sem poder jogar lá, jogando no Castelão, com o Motoclube jogando no Castelão, o São Paulo Corrêa jogando no Castelão, gramado não aguenta, com tanta equipe treinando e jogando no estado. E o pior, quando se imaginava que o Gil Santos seria usado, foi constatada a falta de comprometimento da Prefeitura de São Luís. E para você ter uma ideia, a Prefeitura anunciou a reforma do Gil Santos, só colocou uma placa e cortou o mato, mas nada foi feito. O Cardião, que é um outro estado da cidade de São Luís, ainda segue em reformas e o estado do Maranhão fica a mercê da qualidade dos políticos para se ter futebol e para se ter a prática do desporto na cidade de São Luís e em todo o estado do Maranhão. E essa questão do Sampaio Corrêa perdeu o campeonato, né? Estreou na Série B levando de 4-0 do Vasco da Gama dentro de casa e rolou meio que uma crise já instalada no Sampaio Corrêa, demitiu o Petkovic, contratou o Klemer hoje, mas nesse meio tempo o interino foi o Arlindo Maracanã, que se aposenta e depois volta de aposentadoria para jogar, depois volta a ser interino. E o que esperar, Maurício Tagino, desse Sampaio Corrêa para a Série B agora, depois de um baque como ele perdeu o campeonato estadual e de estrear levando 4 gols dentro de casa? Olha, eu diria que os próximos 5 ou 6 jogos vão definir o que esperar do Sampaio Corrêa. A lapada pro Vasco em casa na estreia, perde o campeonato, demite o técnico. Isso desmonta qualquer planejamento, por menor ou maior que seja, vai pro saco, né? Então, eu tinha uma expectativa boa pro Sampaio Corrêa. Depois disso aí, olha, vai ser complicado. Vai ser complicado. Maurício. Fala, Bruno. Eu estou muito crítico com relação ao Sampaio Corrêa, com todo o respeito que eu tenho ao clube, à torcida, ao Arlindo Maracanã, que não sabe o que quer, hora vai jogar, hora vai se aposentar, hora vai ser gerente de futebol, hora vai ser interino. O Sampaio Corrêa, ele precisa, antes de mais nada, saber o que quer. Por quê? O Sampaio tinha o Léo Condé foi embora, aí contrata o Pet perde da estreia da Série B para o Vasco da Gama, aí perde o título para o Motoclube e é demitido na primeira semana de Série B, onde o maior objetivo do Sampaio seria, ou será, quem sabe, um acesso para a Série A. Aí agora traz o Klemer, que foi campeão no estado de Sergipe, com o Sergipe, mas que tem poucos trabalhos consolidados. O presidente do Sampaio Corrêa
é um deputado estadual, é um político que muitas vezes vai com pressão da torcida, pressão muitas vezes do torcedor que é passional. Então o Sampaio precisa saber se ele quer chegar a uma Série A do Campeonato Brasileiro com organização ou se vai mais uma vez, repetidamente, demitir o treinador em início de competição. Foi assim com o Lisca, foi assim com o Landé que foi embora, foi assim agora com o Pet, coitado do Kleber. Chega no Sampaio Corrêa sem saber se vai ter tranquilidade para trabalhar. Não, eu lembro aqui que a gente falou aqui no Baião de 2, quando o Pet foi apresentado lá no São Luís, que ele falava que era um treinador diferente dos demais, né? Que ele tinha um estilo europeu que nenhum técnico no Brasil tinha, e durou menos de 2 meses, né? Acho que 50 e poucos dias. E o Pet não mostrou muita coisa não, né, Bruno? Gil, o Pet é um treinador que precisa de tempo. O Criciúma já deu para entender isso quando ele esteve lá, o Vitória também. E ele vem para o Nordeste mais uma vez para trabalhar num clube que tem um presidente político que é apressado, que não respeita o planejamento. Coitado do Pet, tudo tranquilo, tranquilão, um cara com muita gente boa, mas com a pressão de política interna e externa. E com tudo isso que eu falei há pouco, certamente não dá para o Pet continuar desse jeito no Sampaio Corrêa. Pode chegar o Pet, o Lisca, um doido, qualquer um outro. Se não tiver tranquilidade da diretoria, da comissão técnica, do próprio clube, a fixa, e do presidente, nem o Pep Guardiola dá jeito, coloca o Sampaio na Série A. O Sampaio teve 30 mil torcedores contra o Vasco da Gama, mas ainda assim comete erros de times pequenos, coisa que o Sampaio não é. O Sampaio é grande, precisa só entender que é time grande do futebol do Brasil. Só um detalhe também falando da invasão de campo ontem, lamentável, né, cena de pancadaria, mas tem uma coisa que eu posso tirar de legal, foi a imagem da comemoração do título do motoclube, que a torcida estava dentro de campo, e o pessoal faz aquele totem ali, né, que os jogadores sobem, tem aquela festa toda, e a torcida estava ao redor. Assim, geralmente não vê a torcida dentro de campo para comemorar o título, mas eu achei a imagem simbolicamente muito bonita, né, que os jogadores arrodeados, como a gente fala em Recife, arrodeados pela torcida. Achei uma cena bacana, me lembrou dos meus 11 anos, eu acho que eu tinha menos, que eu invadi o Arruda em 95, tinha 11 anos, quando o Santa Cruz foi campeão em cima do Náutico, 2-1, gol de Amarildo. Invadir campo é uma das sensações mais maravilhosas que pode existir. Pular aquele alambrado ali e ficar correndo no gramado, arrancar um pedaço da grama e guardar. É bom pra caramba, mas não pode mais, né? Fala, Bruno. Vou discordar dos dois, posso? Pode, à vontade. Eu até falava isso no Resenha Esporte Clube com o Salvino Gomes e com o Hermes. Eu respeito, claro, os amigos, vocês dois, quem faz isso, quem já fez, que está pensando em fazer. Mas o lugar do torcedor é na arquibancada. O lugar do torcedor, se o bolso tiver condição, é numa cadeira cativa, é numa social, é na arquibancada da sombra, na arquibancada do sol, em qualquer lugar. Não é no gramado. Nós vimos cenas lamentáveis na final da Copa Verde, entre Paysandu e Cuiabá. Nós vimos a repetição também no clássico em Maceió com CRB e CSA. Nós podíamos ver algo pior ainda no Castelão em São Luís. Me chama a atenção a passividade dessas polícias dos estádios que eu falei. Me chama a atenção a vontade do torcedor de querer muitas vezes não participar da festa, mas sim de agredir, xingar, reclamar ou invadir o espaço alheio. O lugar de jogador é no gramado, o lugar do técnico é da área técnica, o lugar do torcedor é na arquibancada. Infelizmente, há 10 anos, como você disse, João, há 11, 10 anos, se tinha essa cultura. Mas é uma cultura de respeito. Não se invadia campo para brigar, sim para comemorar. Hoje se invade campo para agredir jogador, profissional da comissão técnica, torcedor que não é torcedor, e infelizmente as polícias ficam só observando. Foi assim no final da Copa Verde, foi assim no Rio no estadual, e quase que foi assim em São Luís, na final do turno. É muito ruim para a gente que tenta levantar o futebol do Nordeste, mostrar que você tem qualidade, organização, e quando acaba o jogo, o pau come porque alguém deixou entrar, porque a polícia ficou cochilando, ou algo do tipo. É inadmissível o policial olhar para o jogo. O policial tem que proteger as torcidas e o espetáculo, não ficar olhando para a bola, olhando para se foi pênalti ou se não foi.
Esse é que é o ponto, né? O problema não está em invadir o gramado para comemorar. O problema é que a cultura do futebol, do torcedor brasileiro hoje é a agressão acima da comemoração. Você não comemora o seu gol, você manda o adversário pra merda, você manda o adversário se fuder, você não comemora, né? E muitos jogadores até dão o vacilo de estimularem isso, que ao invés de correr para sua torcida para comemorar, ele vai na torcida adversária provocar. E o torcedor médio virou um sujeito, o torcedor na sua grande maioria virou um sujeito, sei lá, meio vingativo, raivoso. Ele esqueceu o que é comemorar um gol do seu time. Ele quer que o adversário se foda, acima de tudo. Aí gera isso tudo, né? Gera briga, gera... Se fosse pra entrar só pra comemorar, né? Mas como o Bruno lembrou, eu sinto falta de entrar pra comemorar, sério. Pra comemorar eu sinto falta demais, velho. Nossa. Mas que pena que a gente, né, e que o torcedor em geral, como somos torcedores também, a gente acaba levando essa pecha aí de vingativos, como falou bem o Maurício. Mas a culpa é mais do que as autoridades. Eu acho que os próprios torcedores, o próprio público do futebol pediu por isso mesmo. Fez besteira mesmo e tá sendo punido, né? Quem fez e quem não fez. Exato. Vamos dar sequência aqui, falar da Copa do Brasil. A gente tá gravando o programa aqui na quinta-feira. Você vai estar escutando aqui um podcast, você está escutando no seu carro, na sua casa, no computador, dentro do ônibus. Você baixa o feed e tá escutando. Mas na quinta-feira a gente tá falando aqui que na quarta-feira o Fortaleza se classificou vencendo o Flamengo no Rio de Janeiro com 2 resultados iguais, né? 2-1 lá no Castelão e 2-1 ontem no Rio de Janeiro. E vamos falar primeiro desse jogo do Fortaleza. A gente não apostava no Fortaleza não, né, Taja? Pois é, e que grata surpresa, né? Pio é o nome do rapaz. Bom volante, desde a época da Copa do Nordeste estava acompanhando ele. Sim, meteu 2 gols ontem, volante que sabe chegar na frente. O Fortaleza abriu o placar com 3 minutos de jogo, destabilizou todo. O Guerreiro, o salário do Guerreiro é a folha de pagamento do Fortaleza. Isso foi um acontecimento da semana. Eu fiquei feliz pra caramba pelo Fortaleza. Você sabe que eu tenho as minhas restrições com o Fortaleza, sim. Que eu chamo o Fortaleza de amarelão por causa da Série C há 5 anos. Mas mostrou-se, mostrar essa gana do jogo contra o Flamengo, subiu, na minha opinião. Olha aquela coisa, era o time de primeiro semestre, se esse balo se mantiver pro segundo semestre, olha... Que bela vitória, Bruno Reis. Sem dúvida, Gil, Maurício, uma vitória que, além da moral Fortaleza para jogar uma Série C com mais tranquilidade, mostra que o Flamengo não é isso tudo que se fala. O fato do Flamengo ter uma grande torcida no Brasil e no mundo não quer dizer que tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Depois da chegada do Marquinhos Santos, o Fortaleza evoluiu demais. Foi assim ainda na Copa do Nordeste, o Fortaleza chegando lá para encarar o Bahia numa segunda fase. Foi assim no Campeonato Estadual, o Fortaleza sobrou nas finais contra a Uniclinic, nas semifinais, na primeira fase. E hoje, o torcedor do Fortaleza que foi receber a delegação do Aeroporto Internacional Pinto Martins lá em Fortaleza tem uma tranquilidade para esperar, porque todo ano passado, retrasado, o torcedor pensava, rapaz, será que vai dar para a gente chegar bem na Série C? Hoje não. Hoje com o Marquinhos Santos no comando, com o Anselmo no ataque, com o Pio, que é um bom volante, como você bem falou, desde o tempo do Botafogo de João Pessoa, com o Dudu Cearense, com todo o elenco do Fortaleza, o torcedor do tricolor do Psique, hoje, no mínimo, tem tranquilidade. Concordo com você. Fortaleza falhou demais nas decisões, nos mata-matas passados da Série C. Entretanto, tem agora um treinador que tem experiência, tem vontade de crescer e que é campeão por si só. Então, estou na torcida demais pelo acesso do Fortaleza, que é gigante. A Série C em relação ao Fortaleza é pequena demais. Fortaleza é bem maior do que a Série C, com todo o respeito ao próprio Fortaleza, aos demais participantes e à competição de um modo geral. Não, com certeza. E só lembrando as formas que o Fortaleza não subiu para a Série B, muito traumático, né? 60 mil pessoas no Castelão, e aí foi o Macaé, e o outro, me ajuda, que foi Caxias, o Londrina, não lembro qual foi o outro Brasil time. de Pelotas. Brasil de Pelotas. Caxias, Exato. É. Lembrar que é um time do Sul, mas foi o Macaé e o Brasil de Pelotas, foi 2 eliminações traumáticas para a torcida do Fortaleza, que a gente torce, né? Gil. Oi.
O Fortaleza ele merece tanto respeito do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, dos times da Série B, da Série C e Série D, que na final do Campeonato Cearense, já com a vantagem de 4-1 no primeiro jogo, na segunda decisão, na segunda final, Fortaleza colocou no Castelão 54 torcedores. O time desse merece e é preciso respeitar demais. Não só o time, mas o clube de um modo geral. Aí você vê, como o Bruno falou agora, 54 mil, torcida única, tem metido 4-1 no primeiro jogo. Aí você pega o jogo de Vasco e CRB, jogo da volta, né? E tava um jogo meio que aberto ainda, né? Sim. Vasco e CRB, o Vasco tá com a maior sequência invicta do Brasil, 18 jogos, se não me engano. Tá o Santa tá com 15 jogos e o Vasco tá com 18 jogos invictos. E aí o jogo de ontem entre CRB e Vasco, 2.000 pessoas. Flamengo Sport, 7.000. Né? E aí vai falar de grandeza de clube, aí o Fortaleza botando 50. Não que querendo comparar Fortaleza com o Vasco, são dois grandes times de futebol brasileiro, mas momentos. É um time que tá na Série C, né? Ganhou um estadual, o Vasco ganhou seu estadual, tá na Série invicta e não consegue lotar o estádio num jogo decisivo, que era um jogo de classificação para a Copa do Brasil. Não chama nem a turma do bairro dele, né? Que foi em São Januário, nem o bairro enche o estádio dos caras. E é complicado de falar. A gente falou do CRB aqui também, lamentável a derrota do CRB, né? Fora da Copa do Brasil. Não funcionou, o Neto não funcionou. Pobre Neto. Campeão do Campeonato Alagoano, mas não conseguiu a classificação. Vai começar o segundo semestre para Neto, né? Aí vamos ver se ele desbanca, né? Deslancha aí. Mas mais um clube nordestino que nos classificou foi o Bahia, que abusou de perder gol, bicho. Assisti o jogo ontem do Bahia. E o goleiro João Ricardo, do América Mineiro, tá pegando muito. Muito, muito. Ele é bom pra O cara cacete. fechou o gol. Agora, o Thiago Ribeiro, que decepção, cara. Ele perdeu muito gol ontem. Muito. Os gols que ele não perdia no Santos, não perdia no Atlético Mineiro. E tá perdendo de uma forma... Eu não quero crer na boa vontade dos jogadores de medalhões que vêm principalmente pro Bahia, que eles estão indo para jogar futebol. Mas pela displicência que eu vi ontem, o Geraldo de Fraga, que é o gênio dos 140 caracteres do Twitter, ele falou uma coisa muito engraçada ontem e conto mais, que o Bahia é aquele cara que vai pra balada, compra roupa importada, paga camarote, mas não pega ninguém. É mais ou menos isso, Bruno? O Geraldo tem essa tirada interessante, né? Eu não sei se eu vou concordar com o nosso amigo Geraldo de Fraga, porque eu ainda acredito que o Bahia vai pra balada e vai pegar alguém, esse alguém vai ser o melhor da festa, o que seria a melhor mulher do Bahia, seria o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia que foi mal no estadual, perdeu para o Vitória, o Bahia que foi mal na Copa do Nordeste e o Bahia que foi mal agora na Copa do Brasil. Por que eu digo foi mal? Porque começou muito bem, se criou uma expectativa não só para o próprio elenco, para a torcida, mas em todo o Brasil. O Bahia fazia gol com o Juninho, que é um segundo volante que chega para o gol. O Bahia começou bem com o Juninho, depois foi o Luizinho, perdão, que foi em Santa Cruz, depois foi para o banco de reserva. O Hernani começou bem, se machucou, voltou melhor ainda, agora se machucou de novo. O Zé Roberto entrou e fez... Tá jogando muito, Zé Roberto, jogando muito. Na estreia na Série B do Brasileiro. Então, assim, o que falta ao Bahia? Faltam duas coisas. Uma composição defensiva de qualidade, coisa que o Doriva ainda está quebrando a cabeça. E na hora H, na hora do mata-mata, mostrar que é clube grande. O Bahia foi eliminado na Copa do Brasil pelo América, jogando na Itaipava, Fonte Nova. O Bahia foi eliminado na Copa do Nordeste, jogando contra o Santa Cruz também na Fonte Nova. Então, algo está errado. Já foi assim também no ano passado. Na disputa para chegar à Série A, foi o Bahia que perdeu para o Santa Cruz, abandonou qualquer possibilidade de disputa e perdeu também na Fonte Nova. E a Fonte, Gil e Maurício, é um lugar extraordinário para quem ama futebol. Lá na Fonte se tem uma aura totalmente diferente. Lá se tem essas figuras históricas do Bahia, o Vinha, se tem a Mamute, que é o super-homem, lá se vende algodão doce, se vende acarajé, se tem sorvete. Tudo é diferente da Fonte Nova, só falta o Bahia entender que a diferença tem que ser vencer e se classificar. E se impor, porque o Bahia hoje na Fonte Nova parece a casa da avó. O Neto vai, bagunça e faz o que quer. Eu vou
desenvolver esse tweet do Geraldo Fraga, né? Dar uma desenvolvida nele. Mais do que 140 caracteres, Mais que né? 140 caracteres. Na verdade, o Bahia compra roupa importada, vai pro camarote, até flerta com as gatinhas, mas começa a virar tequila, vira vodka, vira isso, vira aquilo. Na hora de chegar junto, vomita a gata toda. Arruma briga com segurança, é colocado para fora da balada. E o seguinte, voltando a repetir aquela história. Um time que levou 4 gols de um zagueiro no mesmo jogo merece sofrer muito. Um zagueiro norte-americano, diga-se de passagem. Zagueiro né? norte-americano. Então, não vai subir o Bahia, não vai subir. Que é isso, Tarja? Já Não vai subir. uma não. rodada, bicho. Não vai subir, Mas não. aí vocês estão sendo sacanas. O jogo foi um amistoso, não valia de nada, só valia pra encher o copo do Bahia. O Targina fica pegando no pé do Bahia quantas vezes ele vai passar o resto da vida falando desse jogo. Sim. Passarei falando disso. Mas, só lembrando, ele lembrou Fonte Nova, que saudade, bicho. Dico do Tororó, tem aquela pizzaria ali na frente do Dico Tororó. O primeiro estádio de futebol que eu fui na vida foi É a a Fonte Nova. Porteira, o nome da pizzaria. A Porteira, né? Eu lembro que eu fui na Copa do Mundo, eu tenho uma lembrança de tomar cerveja ali na frente com um australiano, um mexicano e um holandês, e eu. Mas imagine o nível da conversa nessa pizzaria. A gente conversando e tomando cerveja. Tava a Porteira mesmo. Como eu estava falando, foi o primeiro estádio que eu fui na vida, em 89, para a Copa América, Brasil e Colômbia. Tinha Valderrama em campo, Bebeto e tal. E seria o jogo em que Mazinho faria seu único gol pela seleção brasileira. Só que o gol foi anulado, o jogo foi 0-0, horrível. Mas a lembrança daquele colosso que era a Fonte Nova de verdade, nossa, aquilo ali ficou na minha cabeça. Danada, Mazinho. Né? Oi, Bruno. Maurício deu uma danada, o Mazinho nunca perdeu quando fez o impedido. Mas teve um Paraguai e Venezuela que foi 3-0 antes, então vigou, né? Que eram 2 jogos, né? Tinha preliminar e tal, então tá limpeza. Tá tranquilo. Só pra falar do Bahia, o Bruno fala aqui que o Bahia tem condições de subir, tá? Já tá angorando o Bahia com uma rodada de campeonato. Seguinte, o Bahia é aquele negócio, né? É o segundo time da Série B. Se a gente for pensar em número do dinheiro investido e de contratações e de grandeza, se a gente for colocar aí até pelo ranking da CBF, são os 2 favoritos para subir para a Série B, 2 vagas quase garantidas, é Bahia e Vasco. A gente não, e pegando o resto dos times, a gente vai pegar um Goiás, um Náutico, né, que são outros times também de tradição e com Paysandu, mas pegando históricos recentes na Série A, né? Vamos lembrar do Náutico, Goiás, né? Esses clubes. Eu acho que o Bahia ele só não sobe por ele mesmo, né? Se pega esse trauma aí do ano passado da Série B, que não subiu, o Carlos do Santos bem lembrou o Bruno, perdeu o Baiano por Vitória, eliminações, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Eu acho que chegou a hora do Doriva tentar esquecer tudo isso, né? Chamar os jogadores e falar, agora daqui pra frente é um campeonato diferente. Porque pelas contratações que o Bahia tem, Jackson, Luizinho, Renato Cajá, Brocador, Thiago Ribeiro. É um time de Série A. São jogadores. Marcelo Lomba, Pois é. Douglas Pires, Danilo Pires. O time do Bahia é um time que jogaria fácil na Série A. Só tá sem vontade de jogar a Série A. Pelo Fazendão, que tem uma estrutura imensa, pelo torcedor, pelas 6 parcerias do Bahia, por tudo que a gente já falou aqui, a obrigação do time do Doriva, do presidente Marcelo Santana, do vice Pedro Henrique, é subir. O Bahia tem por obrigação, no ano que vem, jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Um fiasco na Série B seria vergonhoso para o Thiago Ribeiro, para o Doriva, para o Hernando, para o Zé Roberto, para o Danilo, para o Jeanzinho, para o Lomba, para o Marcelo Santana. Seria uma vergonha para o Bahia ficar de novo na Série B com esse time, com essa estrutura e com essa torcida. O que eu estava falando também, logo no começo a gente falar do Bahia, é a questão da vontade dos jogadores, né? Que assim, são jogadores de renome e tal, e parece que quando chega no Nordeste, fica um chinelinho, né? Os gols que o Thiago Ribeiro perdeu ontem, ele não perderia no Atlético Mineiro, não. Concorda comigo, Bruno? Concordo com você. O Thiago está numa fase infeliz por demais. Aliás, desde que chegou no Bahia para fazer um gol, um Deus nos acuda. E lembrando que o Bahia, para contratar o Thiago Ribeiro, entrou numa negociação muito interessante. O Ney Pandolfo até
em certo ponto me explicava a negociação. O Bahia paga o Thiago Ribeiro que um Corinthians, um Atlético, um Santos, um São Paulo, um Internacional pagaria. Então, o Thiago tem obrigação ainda maior de correr dobrado, já que ele sabe que ele veio para um eixo que não é igual ao Rio São Paulo, que paga em dia e que paga bem. O Thiago Ribeiro, ou ele faz gol, ou ele vai para o banco de reservas. E eu tenho certeza que o Dorival, em breve, não vai entender, não. Se não faz gol, vai para o banco, mete o Hernani que vai voltar, mete o Zé Roberto, põe de volta o Luizinho, vai na base, pega o Tinga. Então, assim, o Giovanni Tinga, o Bahia precisa voltar a jogar e o Thiago Ribeiro precisa honrar todos os zeros que ele tem na conta dele, com a ajuda, claro, do Esporte Clube Bahia. Falando, a gente vai passar aqui assunto, falou muito de Bahia, falou muito de Copa do Brasil. Daqui a pouco, antes do final do programa, a gente dá um espetáculo sobre Série B e Série A aqui. Sobre a rodada que vem pela frente, mas a gente vai falar agora que o jogador do Sport ele foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20, mas não foi por deficiência técnica, não foi por contusão, foi porque esqueceu um passaporte, desapareceu o passaporte do Everton Felipe, o meio do Sport, que foi convocado pela Seleção Sub-20 para o torneio de Suwon, não sei, na Coreia do Sul, torneio da Coreia do Sul, e a desconvocação foi informada pela CBF, e antes do embarque, o Everton já tinha sido convocado, já estava indo para o embarque, mas ele comunicou o sumiço do seu passaporte, e segundo a CBF, ele havia sido entregue ao atleta e para operações de câmbio e check-in. Sem tempo para emitir um novo documento, o jogador rubro-negro não embarcou com a equipe canarinha. Reforço pro esporte, né? Opa. Com aquelas qualidades de meio campista, naipe Gabriel Xavier, perdão, é um ótimo reforço. Mas, assim, é uma história muito esquisita, cara. É uma história muito, muito, muito estranha. Você sabe onde está o seu passaporte? Hã? Você sabe onde está o seu passaporte? Sim. Eu não sei onde está o meu, eu sei que eu tenho um passaporte, mas eu não sei onde está. Se eu fosse convocado hoje, se de última hora bate pronto. Agora o título de eleitor já não sei onde está, não, velho. Isso aí eu não sei, não. Bruno Reis, se você fosse convocado para cobrir a Sul-Americana, não, que aqui não precisa de passaporte, mas para ir para a Europa, para ir para a Coreia do Sul, você sabe onde está seu passaporte? Rapaz, eu não só sei como nunca perderia meu passaporte. Olha a ousadia em falar isso. Tem coisa aí que a gente não pode perder. O Everton Felipe, ele não poderia soltar hora nenhuma o passaporte dele. Então ele deixou de jogar uma competição internacional, deixou de aparecer, deixou de conseguir experiência para ele, para o esporte, para o futuro dele. O Salvino Gomes, companheiro nosso do resenha, acha que o esporte pediu, o mito, o maluco, o doido, o Salvino acha que o esporte pediu para o Everton voltar e teve toda essa história do sumiço do passaporte. É simples, nós somos jornalistas. O nosso telefone hoje, o nosso smartphone, é um parceiro de trabalho. Eu posso até perder o meu telefone, mas o cuidado que eu tenho com ele é o mesmo cuidado que o F deveria ter com o passaporte. Ele não perdeu só um passaporte, perdeu muitas oportunidades. É um garoto bom, inteligente, educado, pernambucano de Moinho. Agora, quando eu vê-lo, eu vou dizer, tem coisas que a gente pode perder, mas tem coisas que a gente não pode nem se desgrudar, Maurício. E tudo isso para domingo ficar no banco, para Gabriel Xavier. Era melhor ter viajado mesmo e acumular no filho. Com certeza. Não, mas a teoria de Salvino é uma teoria muito válida, rapaz, viu? É uma teoria válida. Eu escutei esses papos, eu não quis falar no ar, disse, não, vamos ver se os meninos aí falam, mas faz muito sentido. Dentro da... E tem outra. Fala, Bruno. Tem outra, perdoa, Maurício. No futebol, pelo menos nos clubes que eu já cobri, que eu já viajei junto para fazer cobertura e por azar ou por sorte a gente vai no mesmo voo, o supervisor, ele faz isso para o atleta. E eu acredito que na seleção de base do Brasil também seja assim. Mas ainda vou acreditar na versão oficial da CBF. Se bem que quando a CBF fala, até minha irmã que não entende futebol desconfia, né? Agora, ele não foi só um passaporte, né? É uma oportunidade. Será que ele... Bola tem pra voltar pra seleção, mas volta, viu? Se queimou, né? Se queimou, Rapaz, vamos chamar lá o Everton Felipe. Aquele que pede passaporte é a mesma coisa que o jogador
e entrar em campo e tá sem chuteira. É a mesma coisa que você chamar para fazer um programa com você e não tá com o microfone. É a mesma coisa com a bailarina, não tem a sapatilha, que o cozinheiro não tem uma faca. Uma bizarrice que fez o garoto Everton Felipe, que vai ter que correr muito para voltar para a seleção. Ele se queimou e com todo o carinho que eu tenho a ele, a gente não pode negar isso. Imagina, Tati, você ganha o ingresso do Black Sabbath no final do ano para assistir no Palmeiras, você chega na porta do estádio, você deixou o ingresso em casa. Rapaz, eu no show do último show do Metallica aqui no Morumbi, vamos fazer o esquenta ali na casa dos camaradas, beleza? Tava todo mundo pronto pra sair, eu meti a mão nos bolsos aí, galera, vou ter que voltar em casa. Eu morava uns 2 quarteirões lá e busquei ingresso, mas tinha esquecido mesmo, velho. Olha, assim, é inexplicável, é indefensável até o que aconteceu com o Everton Felipe, e essa historinha meio teoria da conspiração aí, em se tratando da paz interna ali pela Ilha do Retiro, não dá pra descartar, não. O esporte que vive momentos complicados, né? A crise, quase crise aí, jogador chegando, o Edmilson chegou do Red Bull muito criticado, né? O torcedor do esporte fazendo campanha para jogar. Deixa o cara jogar, né? Diferente do Michel Temer, né? Deixa o cara jogar. O menos culpado é ele, não tem culpa nenhuma. Meu pai tá recusando jogador, tanto Vinícius Araújo no ataque. Pelo amor de Deus, pô. Não sejam tão ignóbeis, caros rubro-negros. E essa questão aí do Edmilson, hein, Bruno? Pois é, coitado, já chega para provar que tem qualidade. Mas um clube grande como o Sport, jogador que vem atuar no clube como o Leão da Ilha, tem que se acostumar à pressão. O jogador já vive impressionado quando acorda, quando vai dormir. A pena é que, como você falou, Gil e Maurício, o torcedor do Sport não deu oportunidade do Edmilson nem sequer estrear. Se Oswaldo Oliveira, que trabalhou pelo menos como adversário do Edmilson, lá no Niigata do Japão, pediu a contratação dele, algo o Edmilson tem para oferecer. O Maurício foi feliz demais. Quem tem Jonathan Goiano, Vinícius Araújo, está reclamando de um cara que fez um bom trabalho no Vasco da Gama, recentemente está de brincadeira o torcedor do Sport. Né? Não, e o torcedor... Deixa o homem trabalhar. E o torcedor que vai para final do campeonato com aquela camisa azul, quer reclamar de jogador? Baixa a bola aí, deixa o homem trabalhar aí. Meta logo 3 gols no Botafogo e manda esses corneteiros do Afiga se calar, essa porra. Se não põe Durval no ataque lá com 11 Durvais. Magrão e 10 Durval na linha. Isso aí. Cara, que é isso, rapaz. O Richelli não joga, né? Senão você vai falar Magrão, Richelli e Durval, né? Não, já é Diego, né? Não, o Diego também. Diego, né? Diego. O Palmeiras está de olho no Richelli mais uma vez, viu? Paga os 40 milhões e leva, filho. Paga a multa de 40 milhões e vem faz negócio. Pode até ter os 40 milhões. O meio do Sport conseguir fazer de placar essa venda, o Richelli jogar no Palmeiras e chegar a um atacante de péssima qualidade. Porque o que o Sport precisa hoje é de atacante. Faz tempo que o ataque do Sport não é destaque em competição alguma. É complicado. Vamos seguir adiante, falar de alguns probleminhas em Campina Grande, rapaz. O presidente do Campinense e o técnico Francisco Diá se desentenderam e os áudios vazaram na internet. O clima não ficou muito bom lá pro lado de Campina Grande, não. O time rubro-negro, que tá tentando disputar o título, mas parece que agora tá começando a caminhar o imbróglio lá na Paraíba, que a gente comentou semanas atrás, que o 13 parou mais uma vez o campeonato. O 13 é especialista em parar campeonato. O estilão, né? Mas em áudios vazados por aplicativos de bate-papo, o Diá revelou que teve uma discussão áspera com o presidente, o William Simões, e se sentiu desrespeitado. A gente tem esse áudio aqui, a gente vai soltar esse áudio, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Covardia de uma pessoa que só fez ajudar esse clube. Quando eu cheguei aqui não tinha um jogador, não tinha um atleta, ele não sabia nem o que era prender jogador ao clube, certo? Nunca conseguiu vender um jogador. E eu trazendo jogadores baratos, com o conhecimento que eu tenho, entendeu? Falar um negócio daquele, dizer que eu queria tirar Pitbull, né? Se Pitbull tem um empresário, um ladrão lá não sei de onde, de Joinville, que chegou aqui, que é amigo dele, prendeu o jogador, né? Junto com esse gaúcho que veio aí do clube, eu não sou empresário não. Se eu fosse empresariar,
eu largava minha profissão, ia ficar rico, porque ninguém conhece mais jogador do que eu. Eu tenho um nome a zelar, mas é isso mesmo, cada um dá o que tem, né? Aquele lá de cima não falha, não. Eu fiquei muito triste, estou triste até agora, constrangido. Vou falar com o Gustavo amanhã, para ele me acertar o que me der para eu ir embora. Eu não fico mais nenhum dia nesse clube. Bruno. Ô, Gil. Oi, tô ouvindo? Tô sim. Essa fala do Diá, parece que já até entraram num acordo já, né? O William Simões e o Francisco Diá. Mas esse áudio, não sei se o melhor é a fala do Diá ou se é o Lulu Santos cantando lá atrás, né? Vamos por partes, igual o Jack, o amigo do Maurício. Às vezes a gente vai para um lugar errado e fica no lugar errado na hora errada, né? Mas às vezes a gente vai para o lugar certo na hora certa. E por coincidência, no sábado passado, eu fui a Campina Grande e por coincidência também acabei encontrando casualmente com o presidente do Campinense, William Simões. Nisso eu fui cumprimentá-lo e passa o Francisco Diá. Me surpreendi porque o Diá não falou comigo. O Diá ele não tem a obrigação de falar comigo, mas por respeito pela relação que a gente tem de repórter e entrevistado, ele teria no mínimo uma obrigação educacional. E aí o Diá passou por mim, Gil, não falou nada. Eu fiz, William, o que aconteceu? O homem tá bravo. Aí o William disse, eu tive uma discussão muito séria com ele, é muito ruim quando um treinador perde o foco e começa a misturar as coisas. Aí eu fiz, não deixar pra lá. Não vim aqui para falar de futebol, apesar de viver disso. E no outro dia surge esse áudio. Imediatamente quando recebi, liguei para o Francisco Diá, ele confirmou que o áudio era dele, até lhe disse assim, eu estava conversando com um gordinho. Eu fiz, que gordinho, rapaz? É o gordinho que trabalha para o Campinense. É um cara que o próprio Diá ajudou a empregar e acabou sendo vazado esse áudio. O Diá, ele não tem um filtro entre a cabeça e a boca. Já falei isso para ele é muito maluco. Se ele fala menos, ele ganha mais. Esse áudio é verídico, foi inclusive em um dos bares lá de Campina Grande, resenhando, acabou falando demais. Até então, pelo menos politicamente, está tudo certo entre o William Simões e o Francisco Diá. O Diá está errado em falar certas coisas, como o Campinense também está errado em dar muita liberdade ao Diá. Quando o Diá chegou, isso é um fato, ele indicou 14 jogadores, inclusive como o Campinense, que tem uma estrutura bacana lá no Renatão, um time que foi campeão da Copa do Nordeste, não pode começar uma temporada à mercê de qualquer treinador e, não, tem que trazer 14 e 15. Não, o clube tem que investir na base. O Campinense tem que ter força para, pelo menos, quando chegar um treinador, dizer que tem um lateral, que tem um volante e um meio-campista. O Diá, apesar dele falar demais, ele fez um trabalho espetacular no Campinense. Pegou um time largado, aliás, pegou um clube, né? Porque não tinha time, foi ele que montou. Levando aí, foi campeão estadual, levando agora esse ano também as finais, pelo menos as semis do Campeonato Paraibano, politicamente parado às vezes, Campeonato Paraibano e finalista de Copa do Nordeste. É preciso respeitar o trabalho do Diá, entretanto ele precisa pensar muito antes de falar certas coisas. Já falei isso para ele em entrevista, já falei em conversa e falo aqui sem medo algum. O Diá é bom demais. Seria melhor se falasse menos e focasse mais no trabalho que ele faz no Campinense. Não foi pro América devido à parada do Paraibano. E eu nem sei se lá no América, um clube de mais pressão, o Diá voltaria a fazer um bom trabalho como já fez em outros anos. Tá, já lembra muito Lisca, né? Um cara que não tem muito papo na língua, fala demais, que também indica um monte de jogador dele, né? Aquele povo do Rio Grande do Sul todo, Juventude todo, né? Fez com o Náutico, né? Levou um monte de gente pro Náutico, né? Porque o Náutico só tem de carro de alguns jogadores. São histórias parecidas e o Diá tava, como bem falou o Bruno, tava num barzinho ali, você vê que a voz dele tá meio arrastada, né? Aquele som ali atrás. Lulu Santos Banana Bia era o nome do bar que Banana Bia. Foi uma coisa desnecessária, digamos assim. Não precisa, né? O cara não precisa se expor desse jeito, né? Pô, e o Gordinho, que amigo Gordinho, viu? Rapaz. Gordinho sempre ferra os outros, sempre se foda. Sempre isso. Né? É gordofobia, viu, papai? Não. Pare com isso. Um estereótipo bobo aí, Hollywood, pô. Hollywood. Coisas de Hollywood. Oi, Bruno. Se o Lisca é doido, o Diá é um maluco assim, interessante de ser resenhado, conversar com ele. O Diá não sabe, você perguntar,
qual escalação ele vai falar, de você feliz, ele vai responder. Mas às vezes, essa sinceridade, ou às vezes você ser tão espontâneo no futebol, acaba me trazendo alguns inimigos, digamos assim, algumas situações adversas. Se o Diá fala menos, ele vinga mais. Agora, um baita do treinador, o cara que descobriu o Degrete, que foi no interior da Bahia buscar o Rodrigão, que fez o Roger Gaúcho voltar a jogar bola, que fez o Moleque voltar a ter destaque nos 3 paus. O time do Diá, deste ano do Campinense, tem que ser respeitado por demais. O problema é que o Diá, o quanto que trabalha com a bola e com o time, fala e aí expõe coisas que não devem ser expostas no futebol. Lamentável. E como é que tá a história do paraibano aí, Bruno? Vai jogar? Já foi jogado? 13 tem razão por apelar o Profute para parar o campeonato? Eu dei minha opinião, o torcedor do 13 reclamou, e detalhou o direito dele, ninguém tá aí para concordar comigo, quem sou eu? Agora, a lei do Profute, que foi inclusive criada e ajudar o Eduardo Medeiros, ex-presidente do 13, ajudou a criar a lei do Profute, por ser um advogado excepcional, um cara, gente boa pra caramba, que respeita muito todas as instituições. A lei do Profute diz que o time tem que ser punido e não eliminado. Não se fala hora alguma no regulamento do Campeonato Paraibano de Futebol que quem não possuir as certidões negativas tem que ser eliminado. Ninguém garante se o Campinense fosse eliminado, seria o 13 o eventual substituto. Hoje, nesse momento, o Campeonato Paraibano seguirá normalmente com o Campinense voltando a encarar o CSB. Eu, particularmente, espero que não volte a separar o campeonato, porque é muito ruim. É ruim para quem joga, é ruim para quem faz acontecer, é ruim para quem transmite, é ruim para o Rodrigão, que já deveria estar lá no Santos. O Santos já pagou o Campinense, é ruim para o 13, que vai ter que pagar uma folha a mais de salário, é ruim para o CSP, é ruim para o Botafogo, é chato para o torcedor, é incompreensível para muita gente, e o futebol paraibano precisa evoluir. O futebol se resolve na bola, não se resolve numa martelada ou numa canetada. Lamentável, muito lamentável. Vamos passar aqui, a gente tá chegando na reta final do programa, antes de falar da rodada. Já? O programa, quando o papo é bom, rapaz, vai embora. Mas a gente tem. O Leandro Amin tá ali olhando pra mim, tá trabalhando aqui desde cedo, aqui na mesa da Central 3. Largar, Daqui a pouco ele larga. Hoje é um programa excepcional, por termos um convidado excepcional. Estamos fazendo um programa num dia excepcional. Um horário excepcional. E com o Léo Gamalho jogando os Libertadores. A gente tá assistindo aqui o Léo Gamalho, funcionando na TV aqui do estúdio, o Léo Gamalho na Libertadores, quem diria. Bom, vamos passar aqui pra... No Água, Ceará, Santa Cruz e tá na Liberta. É o futebol, meu Deus. Tá aí. Falar em futebol, vamos falar... Isso um dia vai se tornar a história do futebol nordestino, mas agora a gente vai falar de histórias do futebol nordestino. Tem que ser muito diferenciado para conseguir entrar na restrita lista dos maiores goleadores de um clube. Ramon Menezes conseguiu isso no Sport Clube Vitória. O cara fez nada mais, nada menos do que 84 gols pelo rubro-negro baiano. O Leão da Boa Terra. Gol de falta, gol de esquerda, direita, cabeça, tudo que é jeito. Uma prova que quanto o Ramon foi craque no Vitória. O meia é tão ídolo lá na Toca que merecidamente ele recebeu o título de reizinho da Toca. Além de tetracampeão baiano, decidiu diversos clássicos e acumula o posto de segundo maior goleador do estado do Barradão. 44 gols e está no top 10 dos maiores artilheiros do clube rubro-negro. Esse Ramon é aquele Ramon que jogou no Vasco, foi revelado no... E jogou muita bola nos anos 90, né? Jogou muito. Batia falta como poucos, né? E ele só pegou fase boa, né? Essa fase do Vitória. Deslanchou, e teve 2 passagens no Vitória nos anos 90, tá falando com o Irlan Simões, nosso consultor de Vitória. Escondido, né? Tá escondido. Depois levou 4, tá escondido. Mas ele falou bem do Ramon, falou que foi ídolo realmente nos 90, ele voltou depois em 2003, mas não foi tão mais o mesmo jogador, mas um jogador daquele 10 clássico que não tem mais hoje em dia, né? Tá, nossa, eu lembro, nos anos 90 eu morei no interior da Bahia e assistia os programas esportivos lá da Bahia e tinha um dos programas
ali por 95 mais ou menos, o cara do Araqueto, o Tatal do Araqueto, Tatal fez uma versão daquela, não dá pra esconder, pro Ramon, cara. Eu não lembro a letra direito, mas era uma versãozinha que pegou nos estádios lá, a galera cantava lá no Só porque a gente vai encerrar o programa hoje com o Tatal. Pô, vale a pena, pô. Tatal é fera. E, assim, não só no Vitória, mas ele pegou aquele time do Vasco monstruoso. Pedrinho, Juninho. E o cara cantava de Galo em cima de Pedrinho, de Juninho, de Romário. Era respeitado por Romário, né? Quando o Romário prestava, né? Antes de tirar a chuteira e botar a terno. Bruno, lembra do Ramon jogando pelo Vitória ou pelo Vasco? Sim, Ramon que jogou no Vasco, como você falou, no Vitória, no Tóquio veio do Japão, no Bahia, tem moral na Alemanha, tem moral lá no Leão da Barra, um jogador que deixou saudades, né? Claro que o Ramon não morreu, mas eu sinto saudades de ver o Ramon... Ele é técnico hoje em dia no Goiás. Isso mesmo. E assim, por exemplo, o Renato Cajá já jogou no Vitória, hoje está no Bahia. Não estou aqui falando besteira, me entenda, mas o Renato Cajá pode ser em breve, quem sabe, um Ramon. Eu sinto falta de jogadores novos de futebol no Brasil que busquem inspirações nos grandes ídolos da história recente do futebol. Se tem um grafite arrebentando hoje, por que um atacante da base do Bahia não pode se inspirar no grafite que ainda está jogando? O Ramon deixou saudades, jogou como poucos, não só no Vasco, mas principalmente no Vitória, e tem tanta moral que o cantor do Araqueto, Tatal, que fez grandes músicas, parou a vida dele para escrever sobre o Ramon. Que honra o Ramon ser cantado pelo Tatal e o Maurício Tagino, no fim do programa, cantar um axé para representar o Tatal e o Araqueto. Essa a gente precisa ver. Rapidinho, para acabar o programa aqui, antes que Leandro e a mim e sua bocarra aberta ali me engula. Fala, Bruno. O Leandro jogou aonde pra eu estar tão prestado? Jogou no Vitória não, jogou no Bahia não, no CSA não, no CRB não, no Fortaleza não, no Ceará não, na cabeça não. Que agonia, rapaz. Quer se defender, amigo? Eu só não respondo porque ele está soterrado de razão. Aqui, Série A, Fluminense, Santa Cruz, Raulino de Oliveira, sábado. Meu placar, 1-0 Santa. Tarja. 1-0 Santa, viu? Tô contigo. Eita porra, lasquei. Tô contigo. Concordando comigo. Cara, a vibe do Santa Cruz tá bacana, cara. Tá bacana. Assim, é com muita dor no coração que eu admito isso aqui no ar, mas tá legal esse time do Santa Cruz. Brunão, lá no Rio, Flu e Santa. Acha que dá Santa? Eu vou com vocês, vou apostar no Santa Cruz. O que o Milton Mendes está fazendo no Santa Cruz, com todo respeito a ele, já brinquei com ele sobre isso, é coisa de maluco. O que o Milton trabalha no dia a dia, o que ele faz nos bastidores, para que o Santa Cruz evolua como um time, como um clube, ele merecedor tudo isso. Vou apostar os R$50 que o Leandro me deve, 1-0 Santa Cruz. Vitória e Corinthians no Barradão, domingo, 4 da tarde. O Vitória depois por levar 4-1 do Santa fora de casa. 2-1 Vitória. 1-1. Bruno? Eu queria que fosse 11 da manhã, pro Coringão correr dobrado no calor do Manuel Barradas lá em Salvador. Que é um buraco, né? O estádio é dentro de um buraco. Pois é, e o calor é dobrado, né? E às 11 da manhã seria bom pro Corinthians parar de jogar às 4 da tarde. Enfim, isso é um outro problema. Para mim, o Vitória precisa voltar a jogar o futebol com o eu sou torcedor. Jogou bem nas finais do Campeonato Baiano contra o Bahia, foi pífio no segundo tempo contra o Santa, mas no destino que sou, para mim também vai dar vitória 2-1. Eu apenas às 4 da tarde. Eu queria ver o Corinthians jogando no Nordeste às 11 da manhã no Campeonato Brasileiro e sem reclamação. Com o Sport vai ser. O jogo do Sport é 11 horas na ilha. Falando em esporte, domingo, Ilha do Retiro, 18h30, Sport e Botafogo. Eu vou de 1-0, gol de Edmilson. 3-0, 3 gols de Edmilson. Vocês são muito românticos. Eu vou 1-0 sem ser gol do Edmilson. Gol do Durval, né? Durval. Essa aqui é Durval, né? Durval. Segunda rodada da Série B, a gente teve já o Náutico vencendo por 3-2 o Vila Nova.
O Náutico que tá... Foi uma vitória, mas não uma vitória incontestável, né, Bruno? Gil, foi uma vitória, assim, pelo menos pra mim, dá moral, porque o Vila fez uma boa estreia. O Vila tem um time aí de uns velhinhos que jogam muito. Marcelo Cordeiro, Frontini, Vandinho. O Náutico ele precisa inspirar confiança. O Náutico não inspira confiança ainda para dizer, não, o Timbu vai subir. Mas o Alexandre Galo que certamente vai esperar as boas contratações da diretoria Alvirrubra. Hoje, eu não postaria que o Náutico vai subir. Tem que esperar um pouco mais para sentir e saber das contratações do Náutico. Mas com relação a essa rodada, aliás, a terceira rodada que seria para o Náutico, eu acho que não dá para vencer fora, não. A gente tem que ser realista com relação ao time que o Náutico tem hoje. O Matheus Miller é o Matheus Miller, não é o Miller. Tem isso. Avaí Sampaio Correia, sábado na ressacada, 4 da tarde. Sampaio meteu, a gente já falou aqui de Sampaio, aquela crise está passando, né? Vai jogar fora de casa contra o Avaí. Dá não, né? Abraço. Dá não. 2x0 Avaí. Eu vou repetir. E se fizer aquele calorzinho catarinense no mês de maio, aquele calorzinho de 12 graus. 12 graus, com vento e chuva. 2x0 Avaí, Bruno. Acho que não vai dar pro time do Arlindo, do Maracanã, do Sérgio Frota e do Klemer, não. Acho que vai ficar a vitória com o time do Avaí mesmo. Clássico nordestino, vamos ter CRB e Ceará no Rei Pelé, também no sábado às 4h30, CRB jogando em casa. Eu vou de CRB, viu? 2x0 CRB. Neto vai jogar? Provavelmente. CRB. A viúva de Neto Baiano aqui nesse programa toda semana. O CRB que contratou mais uma vez o Zé Carlos, não vai jogar ainda. Um grande jogo, o Sérgio Soares precisando fazer o Ceará jogar. Eu acredito no empate, 2x2 do Rei Pelé, que um dia quase foi chamado de Rainha Marta. E mereceria Rainha Marta, né? Eu sou a favor desse nome lá no estado de Maceió. Paraná. O Pelé não sabe nem o nome desse compadre de Maceió, por voto do Uruguai. Né, tá vendo? E o Rei Pelé é um bate estádio. Sensacional. Paraná e Bahia, no Durival de Brito, 16h30. A gente falou muito do Bahia também hoje. Como diria o Van Halen, Paraná! 2x0. Eu mereço ver essas coisas mais estágio nessa hora da noite, bicho. Paraná também, eu vou de Paraná, 1x0. Mas o Bahia dando sufoco. Se for de Bahia, vou ganhar a aposta. Um gol do Zé Roberto no segundo tempo, um gol do Thiago Ribeiro no primeiro, 2x0. Opa! Vamos ver. Irlan Simões curtiu esse comentário. Maravilha! Bruno Reis, muito obrigado. Que programaço foi esse de hoje com você, viu, amigo? Saudade do companheiro. Quando estiver em Recife, pretendo visitá-lo na Bela Cabo, Santo Agostinho, vai ali em Gaibu, em Serra dos Corais, comer um caranguejo frito. Eu acho que parece que você não bebe, né? Mas eu tomo uma cerveja por você. Não, se eu tomo uma cerveja por mim, eu tomo uma coca gelada por você, fica tranquilo. Obrigado, Gil, pelo convite. Quando vier, mande as ordens. E é bom demais saber que existe um programa como esse que fala, valoriza, debate, defende, mostra, enriquece o futebol do Nordeste. Que seja assim por muito tempo, que o torcedor possa admirar cada vez mais. Um abraço a você, ao Maurício, ao agoniado do Leandro, aos amigos da Central 3. E eu só não gosto de uma coisa do programa, o nome, porque uma hora dessa falar em Baião de 2, eu dá vontade de comer o legítimo Baião de 2 cearense, a legítima Maria Isabel, o legítimo acarajé, a tapioca de Olinda. É pra dar fome, viu, irmão? É porque todo mundo aqui é magrinho, todo mundo aqui tem uma fome daquelas. Tarja, meu filho, você é sensacional. Muito obrigado, são seus olhos. E me despedir aqui com um assunto que não tocamos porque foi muito recente, né? Sport 4, Fluminense 0 pela Copa do Brasil Sub-17. Estava na cara que o planejamento do esporte era a Copa do Brasil Sub-17, não era Pernambucano, não era Copa do Nordeste. 8x1 no agregado com o Fluminense. Corinthians na final, dá cacete nele de novo, velho. É isso aí. Boa noite a todos. Ok, a gente vai terminar aqui ao som de Tatal e o Araqueto, não dá pra esconder.
pra esconder.